Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo, que no vídeo a gente vai resenhar Senhora do José de Alencar. E bom, para quem acompanha aí o canal e fica por dentro as resenhas todas aqui no canal, a gente sabe muito bem que no último, o que eu estou lendo aqui no canal, no penúltimo, o que eu estou lendo, ou no antepenúltimo, eu não sei dizer bem, foi em setembro desse ano, em que eu falei que estava lendo sim Senhora do José de Alencar, né? Aí eu demorei 2 meses só para fazer a resenha desse livro aqui no canal, né? Vocês vão entender porque nesse vídeo, assim, né? Da resenha própria do Senhora, né? O que acontece é o seguinte, gente. Ó, esse livro, ele não tem uma escrita fácil, tá bom? Temos que lembrar, quando a gente fala de Senhora, ele foi escrito no século XIX em si. Então a escrita dele tem muita metáfora, tem muitas descrições em si. Então esse foi o grande motivo de eu ter demorado tanto para terminar o livro, né? Não em si para terminar ele, mas para entender a crítica por completo dele e a história em si, os detalhes ali que eu queria entender para fazer essa resenha, que não vai ser uma resenha especializada do Senhora, né? Temos que lembrar também que esse livro aqui é muito difícil de contar tudo, exatamente tudo que acontece aqui, né? Porque o José de Alencar, por usar muitas metáforas, né, a linguagem dele pode ser analisada assim por vários críticos, né? E bom, esse livro aqui, gente, ele é dividido em 4 partes, tá bom? Que eu peguei aqui, anotei e eu vou falar pra vocês. Primeira parte do livro, né, o preço. Segunda, a quitação. A terceira, a posse. E a quarta, o resgate. Bom, esse livro é um dos maiores livros da literatura brasileira, né? É um dos maiores clássicos em si da literatura, né? Que foi escrito no século XIX, né? E tem muitas pessoas que logo quando vê um livro assim do Brasil em si, clássico, quando é escrita no século XIX em si, acaba se afastando de dizer, eu não leio de jeito nenhum, por causa da escrita em si, né? E tem outras pessoas também que odeiam os livros de José de Alencar em si, por esse sentido, entende? Por essa escrita. Então, no meu caso não foi assim, ao contrário, eu tive aqui um desejo de ódio, mas ao mesmo tempo um desejo de amor pelo personagem ou pela história que é o autor, né? Porque aqui a gente vai conhecer uma história legal, mesmo que a gente ache esse livro difícil de ler, que também é pedido em muitas escolas aqui do Brasil, em muitas faculdades em ensino de letras, né? Esse livro aqui é muito recomendado, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Então ele é um livro muito, mas muito importante nesse sentido, né? Tanto é um dos maiores de José de Alencar em si, e temos que lembrar também que entre os 3 maiores clássicos, tá bom? Da literatura, né? Quer dizer, os 3 melhores livros de José de Alencar, que pega esse gênero feminino, né? Essa questão do feminismo em si, né? De escrever bem a mulher. Esse aqui é um dos mais importantes dele, né? E talvez tenha sido por isso que eu tenha tido uma mais grande dificuldade em terminar esse livro. Vamos enfiar a contar um pouco sobre essa questão da dificuldade minha própria sobre esse livro. Bom pessoal, eu acabei lendo ele em setembro e acabei lendo umas 2 partes do livro e aí parei um pouco porque eu precisava voltar de novo para retomar, para ver se tentava entender melhor aquelas partes. Porque como eu falei, a escrita dele é muito difícil de ler, gente. É muito complicado, pelo menos pra mim, certo? Tem muitas pessoas que também acham isso. Até as pessoas que estão acostumadas a ler, sei lá, muitos livros, já acham esse livro aqui muito difícil, eu diria. E bom, eu acabei retornando aqui alguns capítulos e tal. O conselho que eu dou como leitor em si é que você leia um capítulo por dia ou faça pausas ao longo da leitura, porque é um livro que você precisa prestar muita atenção aqui ao enredo, prestar muita atenção a cada palavra aqui, né? Porque um livro, a crítica que o livro quer trazer em si já é muito importante. Então a escrita dele tem essa questão, né? Tem essa dificuldade um pouco. Então a dica que eu dou é essa: faça pausas. Você que está fazendo prova sobre esse livro, né, Senhora do José de Alencar, faça pausas ao longo da leitura para entender melhor a narração, o contexto, a história em si, né, ao todo. E bom, gente, eu também acabei lendo esse outro livrozinho aqui, que é o Come Porque Sou Romancista, do José de Alencar. Esse aqui não deu muito trabalho não, certo? Como eu tinha comentado também no que eu estou lendo, esse livro Senhora, do José de Alencar, foi o penúltimo livro e o último livro
de feminista em si, de feminista não, mas que tem o gênero mulher em si, o poder em si da mulher. Esse foi o terceiro e último livro dele, né? E o penúltimo livro a ser escrito dele, né? Então entra logo na linguagem mais madura dele, né? Entra numa linguagem mais, sei lá, difícil dele, né? Esse José de Alencar morreu aos 48 anos de idade. Ele foi 10 anos antes ele escreveu esse livro. Bom, ele foi escrito no século XIX em si. E esse livro aqui também é muito bom, apesar de ele ter sido incompleto, tá bom? Ele foi um livro escrito incompleto, ou seja, ele não terminou por completo esse livro aqui, pelo que eu sei. E bom, a história de Senhora, né, do livro Senhora em si, você já conhece, né? Essas tramas de novelas que estamos acostumados a assistir, como a Marimar em si. Você está Marimar porque é uma novela muito conhecida, né? O Coração Indomável em si. Essa novela do SBT que traz essa pobreza e depois a riqueza e depois a vingança. É a mesma coisa aqui. Só que esse livro, gente, o importante dele não é nem a história. A história dele é muito... totalmente simples não é, mas não é uma história assim, única, entende? É uma história muito centrada ao poder, à soberania, mas o importante desse livro mesmo está na escrita, né? Está na dificuldade ao ler, né? Nas metáforas, nas descrições aqui colocadas. Bom, esse livro vai contar a história da Aurélia em si, né? Que é uma mulher bonita, linda ali, uma das mulheres mais bonitas da cidade. E ela, gente, ela tem uma coisa diferente dentro dela, né? Porque ela é um pouco independente, né? Temos que lembrar também que esse livro aqui ele foi escrito no século XIX, ou seja, está numa época mais machista, entende? Numa época em que os homens em si governavam mais que as mulheres, né? Tinham mais esse orgulho, esse machismo. Então, esse livro aqui é importante por causa disso. E a crítica que ele quer trazer também vai além disso, né? E bom, e a Aurélia ali, ela não se contenta com isso, né? É tão certo que ela tem também o tio, né? Que é o seu tutor Lemos, né? Ali. E esse tio, digamos que ele organiza, ele agencia ali o dinheiro da família, né? A sua mãe também, que é a costureira, né? Ela é quase uma órfã, né? Mas enfim, a sua mãe, que está numa situação péssima, né? Numa saúde péssima em si, né? Está prestes, digamos que a morrer seria a apropriação certa. Mas assim, a mãe pede para que ela se case, né? Um dos maiores sonhos da mãe é que ela se case, nem que seja com um pobre, mas ela se case, né? E temos que lembrar também que nessa época as mulheres só serviam para duas coisas, né? Ou para ser feira ou para casar com homem rico, né? Então a mãe em si disse ali o que? Case. Então a mãe aconselha ela a ir até a janela ver se acha ali um homem para ela casar. E bro, ela em si, apesar de achar isso muito estranho, vai lá e fica na janela e até que acha o Fernando Seixas aqui na história. Que esse personagem é aquele tipo de personagem que você pode odiar e ao mesmo tempo pode gostar dele. No meu caso eu não gostei tanto assim dele, mas é um personagem que eu vejo aqui a importância dele na história, sabe? E bom, esse Fernando Seixas ali também se apaixona por Aurélia, né? E o próprio nome Aurélia em si, ele já significa boniteza. Ele já significa beleza, né? Lindeza ao total, né? E bom, ela ali se apaixona por ele e tal, eles trocam juros de amor e tudo. Até que Fernando Seixas, gente, ele é um personagem aqui dentro da história em si, muito ambicioso. Entende? Ele não é aquele cara que se contenta com um pouco da vida, né? Ele é pobre, tá bom? Ele não é esse cara rico e tal, mas ele é ambicioso. E talvez esse seja o maior defeito dele aqui na história, né? Não a ambição dele crescer, mas a ambição dele se posar em outra pessoa para crescer. E ele vai conhecer também outra personagem aqui que se chama Adelaide, né? Que já é uma mulher diferente de Aurélia, né? Ela é apaixonada por outro cara, que o pai dela, né? Esse cara, eu até anotei o nome dele aqui, tá bom? É o Dr. Torquato em si. Esse cara, ele também é pobre, só que o pai não permite o casamento de Adelaide com esse cara, né? O primeiro motivo é por ele ser pobre, o segundo por o pai não gostar ali do cara. E Fernando Seixas ali quer se casar com Adelaide, né? Então ele troca ali Aurélia por Adelaide, né? Que foi uma péssima escolha, porque o que acontece aqui é uma boa vingança, gente. Bom, trocar Aurélia por Adelaide, não por amor e por dinheiro em si, né?
ele vai ali não se apaixonar por ela, mas tem que conviver ali com ela, né? Porque ele foi comprado por ela, né? E bom, após ele ser comprado ali, a Aurélia fica muito amargurada, muito mal, né? A situação dela é péssima, porque ela acreditou nele, né? Ela se pousou ali nele, né? Foi uma coisa horrível que aconteceu com ela, né? E bom, a Aurélia, o que ela vai fazer é o seguinte, gente. Ela vai receber uma herança muito grande, né? O seu avô em si, o doutor... Eu esqueci o nome do avô dela, né? Mas em si, o seu avô, né? Deixa uma fortuna muito, mas muito grande para ela, né? Muitos milhões de reais para ela. E ela acaba ficando muito mais rica que a Adelaide. Só que o que acontece a partir daí é uma coisa incrível. Bom, eu vou contar só um pouquinho, sem ser spoiler, não sei se pode ser considerado spoiler, mas enfim. A Aurélia, ela vai em si armar todo esse casamento em si, né? Ela vai o quê? Mandar esse Dr. Lemos, né, que é o tutor ali da família, armar todo essa trama que vai a partir daí se envolver com a vingança dela, né? Com o desejo que ela quer ali tomar pra ela, né? E bom, o que acontece aí, gente, é o seguinte, né? Depois que ela vai mandar em si Lemos, né, armar esse casamento, né, por 20 mil dotes, tá bom? Naquela época esse dinheiro varia muito, certo? E bom, ele vai fazer isso e uma das supostas combinações ali é que ele só veja a noiva um pouco depois do casamento, né? E quando ele descobre que é a Aurélia ali, né, vai acontecer aí uma coisa terrível, né? Eu não vou contar mais nada, porque daí por diante a gente vai ver as duas outras partes, tá bom? Toda essa história, esse resumo pequeno que eu contei aqui, foi, digamos que, o que acontece durante as duas primeiras partes do livro, né? Daí a gente se divide o livro, né, como eu falei, pelas 4 partes, né, que é o preço, a quitação, a posse em si e o resgate, né? A posse e o resgate, gente, é daí por diante que vai começar toda essa vingança, né? Toda essa trama que o livro envolve aqui, né? E bom, gente, fica a dica de um livro fantástico, tá bom? Com um tema a ser abordado, né? Tanto a crítica social que envolve nesse livro em quesito, como eu posso falar, desses casamentos arranjados que hoje você não vê tanto assim, mas naquela época isso era muito comum, casar com uma mulher rica para ficar rico também e para ter uma boa vida, né? Naquela época, você ser uma pessoa que tenha dinheiro, você tem que casar com um homem rico, né? Com uma mulher rica, né? Estamos falando aqui no século XIX, tá bom? Deixando isso bem claro, né? E bom, José de Alencar aqui, ele vai criticar isso, né? Ele vai tramar toda essa alusão ali, né? Toda essa crítica a esses casamentos arranjados, né? E a gente acompanha aqui um personagem que não tem só o desejo de independência, né? Ser independente. Mas a gente vai acompanhar personagens com personalidades diferentes, né? E talvez esse quesito da história, toda essa demonstração aqui, né? E toda essa trama muito bem desenvolvida pelo José de Alencar aqui, né? Não só desenvolvida, mas muito bem feita, né? Vocês vão entender pelo resgate, né? E o final desse livro é tipo fantástico, sabe? É aquele tipo de final que a gente já espera, né? Mas que a gente não espera em si a atitude dele, né? Porque até então, o que acontece é o seguinte, gente. Senhora, em si, o significado de senhora significa posse, tá bom? E a gente vai ter uma cena desse livro muito bem escrita, eu diria, né? Não só escrita, mas muito bem, que representa muito esse significado, né? Que é a cena em que ela pergunta para ele por que ele, a partir do casamento, até então, chama ela de senhora com o aberto. E ele vai responder a ela que até então, depois do casamento, depois da humilhação do que ela fez passar por ele, ela agora é soberana dele, né? Porque ela comprou ele, né? Então, senhora em si significa isso, né? Não é em si um significado de dependência, mas é um significado em si de posse, né? De soberania. Então, essa cena aqui que comprova muito isso, né? Dela perguntar a ele por que ele chama ele de senhora e não como as outras ali, com o fechado senhora, né? Para quem estuda letras e para quem estudou literatura, né? Para quem viu esse livro aqui, sabe do que eu estou falando, né? Que é em questão do significado de senhora, né? Senhora e senhora, né? Eu não entendo muito isso, não, porque eu não sou professor, mas tem muitas pessoas que sabem esse significado todo, né?
Bom, pessoal, esse livro também ele foi adaptado como novela pela Globo em si, né, em 1975, né. É uma novela bacana. Eu provavelmente não assisti porque eu não era nascido nessa época, mas para quem assistiu essa novela aqui, dizem que é uma novela muito bem feita sobre a trama, né. Uma novela que quer em si representar muito a obra que José de Alencar coloca aqui, né. E como eu falei, né, daí por diante, quando surgiu esse livro, né, muitos temas em si sobre esse quesito, né, da riqueza sobre outra pessoa, né, da posse em si, né, de casamentos arranjados, né, surgiu, né, como a gente vê essas novelas mexicanas, né, como Marimar, como eu citei aqui ao longo do vídeo, né. E não só isso, esse livro, além de envolver esse quesito da posse, envolve o machismo também, né, a independência em si. Leia o livro que você vai com certeza se adaptar mais. Se eu encontrar uma outra resenha aqui no YouTube, que tem várias resenhas sobre esse livro aqui, eu vou deixar uma resenha lá embaixo na descrição do vídeo de um especialista melhor ou de um professor comentando melhor sobre esse livro, né. Aqui só foi uma opinião mesmo de leitor, tá bom? Não foi uma opinião de um professor de literatura, que enfim, um professor de senhora, né, um professor que é adaptado ali para saber tudo que envolve a trama, né. Se eu encontrar, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo, né. José de Alencar, para quem não conhece, né, isso aqui, tá bom? Provavelmente eu já tinha colocado a foto dele, mas enfim, é esse carazinho aqui, que tem outros livros também escritos, né. E né, pessoal, eu pretendo ler mais coisas dele sim. Talvez eu esteja começado a ler ele pelo penúltimo livro dele, né, pelo livro mais difícil, talvez nesse quesito da linguagem, né. Tem outros livros dele que são mais difíceis, quer dizer, que são mais fáceis, acredito eu, né. Então pretendo ler eles aos poucos aqui no canal e comentar sobre algumas obras dele, né. Como falei, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira, né, que apresenta muita coisa escrita hoje, né. Tem o Guarani dele, né, tem o Iracema, que eu pretendo ler, sem dúvidas algumas, né. E gente, e comentando aqui só um rapidinho sobre esse outro livro aqui, Como e Por que Sou Romancista dele, né, que é um livro também que vale muito a pena ler. Como eu tenho comentado aqui no início do vídeo, né, não é um livro completo, é um livro completo, sim, mas esse livro aqui, ele vai falar um pouco sobre essa questão do José de Alencar, né. Ele se vai narrar isso, né, do como e por que ele é romancista, né. E como é um livro bem curtinho, gente, não vou contar nada, não tem como contar aqui muita coisa, senão eu vou dar muito mais spoiler. Mas em si, eu busquei alguns textos de apoio nesse livro aqui e na internet em si, captando ali outras coisas para entender melhor o Senhora do José de Alencar. Ok? Bom, gente, é isso. Outra coisa que eu queria comentar também é que eu busquei aqui outro livrozinho aqui para saber maior sobre a trama, né? Porque eu tenho alguns textos de apoio aqui em casa. Só tem absolutamente dois, né? Que foi esse aqui que eu também, né? Como porque sou romancista, e o outro que tem ali. Só que eu tô um pouquinho velho, escola em si. E eu achei nesse outro texto de apoio uma coisa bem interessante, né? Que é a questão do personagem Aurora em si, né? Dela representar muita coisa aqui, né? Porque a personagem que eu mais me identifiquei aqui ao longo do livro não foi em si o Fernando, né? O Fernando do personagem em si do livro, né? Mas foi em si a Aurélia aqui na história, né? A Aurélia, ela traz uma simplicidade muito grande, né? Ela traz uma personalidade forte, entende? Uma personalidade que envolve a trama aqui muito bem escrita, entende? E eu vou terminar o vídeo assim antes que esse vídeo vá pelos 20 minutos, que com certeza vocês não vão assistir esse vídeo grande, né? Mas em si, certo? Se gostou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Vai ter ali mais coisas do José de Alencar, outra coisa de mais autores brasileiros aqui, clássicos aqui no canal, apesar de eu ter achado a linguagem de Alencar muito difícil para mim, enquanto leitor, que não estou acostumado com toda essa dificuldade, esse detalhe, essa metáfora da linguagem dele, né? Pretendo ler mais coisas dele, com certeza, viu? E até o próximo vídeo, pessoal.